Olá, boa tarde e a paz do Senhor para todos neste sábado, 20 de dezembro de 2025. O ano está indo embora. Quero refletir um pouco no livro de Jó, no capítulo 42 e o versículo 2 a seguir, 42 a seguir, alguns versículos que diz. O título ou a epígrafe, como queira falar, é assim: Jó humilha-se perante Deus e dar-lhe glória. Jó diz no capítulo 42, o versículo 1 a seguir. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que diz tu que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu te falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinas. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Mas agora te vê os meus olhos. Por isso me abobino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, eu já falei outras vezes de um assunto parecido. Uma coisa é você falar de alguma coisa que você ouviu falar. Contar a experiência que os outros viveram. E outra coisa é você ter essa experiência com Deus. Lembro-me de uma certa feita aqui mesmo nessa casa, não tinha essa casa ainda, quando aqui nessa rua, aqui em cima, eu estava calçando, no governo de Erivaldo Caldas de Andrade. O calçamento parava em frente ao lote onde eu estava construindo. E daqui a 4 quilômetros nós tínhamos um trabalho, que eu não vou dizer a localidade, que são pessoas conhecidas. Tínhamos um trabalho numa casa, no domingo à tarde, fazíamos esse trabalho, esse culto nessa casa. E na casa em frente, havia um cidadão, que a esposa dele vinha para este culto, e ele não queria que a mulher viesse para o culto, mas a mulher vinha. E ele fez de tudo para que a gente parasse aquele culto, mas o culto não era na casa dele. Então, não havia na casa dele, pararíamos sem nenhum problema. A casa é dele, ele seria, pararia. Entretanto, não era na casa dele. E mandou alguns recados, eu ignorei. Certa feita eu estava aqui, em frente à casa, de costa, mexendo no calçamento, e no meio fio que divisava com o meu lote, né? Eu estava mexendo no meio fio de costa, e o pessoal, e não tinha ninguém na rua, mas só tinha um calçamento, as pedras que não estavam prontas ainda. E alguém passou e fez assim: oi. E eu, de costa fiquei, e disse também: oi, só isso mesmo. Dias passaram e o tempo continuou. No domingo seguinte eu fui novamente fazer aquele culto naquela casa. E aquela mulher daquele cidadão, ou ex-mulher dele, na verdade, chegou chorando lá no culto. Até então eu não sabia de nada. E ela chorando perguntou se eu tinha dado queixa do marido dela, do ex-marido dela. E eu, atônito, ou melhor, sem saber o que fazer, perguntei: mas por que eu haveria de dar queixa do teu ex-marido? E ela disse assim: ele saiu aqui de casa dizendo que ia te matar. Mas aquela confusão que houve lá com aquele seu colega e ele, né, e ele ficou com medo, porque aquele seu colega que interferiu, aquela discussão dele com o seu colega lá foi que impediu dele te matar, o seu colega que impediu. Então ele ficou com medo de você depois ir dar queixa na delegacia.
E na hora eu brinquei e disse assim para ela, não, eu estava sozinho. Irmãos, e de repente a ficha cai. Eu não estava sozinho. Eu confesso para vocês que tudo que eu vi foi oi. Mas segundo ele, houve uma discussão naquele momento ali, porque eu estava de costas e não percebi. Houve uma discussão naquele momento. E depois eu vi que o Espírito de Deus, a pessoa que se apresentou como um colega meu e me defendeu, nada mais era do que o próprio Espírito de Deus. Por isso eu digo para você, uma coisa é você contar experiências dos outros, outra coisa é você vivenciar, é você falar. E é o que aconteceu com Jó. Jó falava de tudo aquilo com os filhos lá fazendo festa, ele oferecia holocausto, mas até então ele só conhecia Jesus de ouvir falar. Mas quando você vê aqui, no capítulo 42, e o versículo 5 do capítulo 42 e o 5 de Jó, ele diz assim, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Mas agora tivei os meus olhos. Isso é, uma coisa era ele ouvir falar de um Deus. Outra coisa foi ele falar com esse Deus. Então muda completamente. Então é aquilo que eu falo. Uma coisa é você ter experiência com Deus. Outra coisa é você viver contando experiências alheias. Então é difícil, mas é gratificante. Porque você não está contando achismo. Você não está falando de conjecturas. Você não está falando do que alguém pode estar falando a verdade ou mentira. Mas você vivenciou aquela cena. Então vale a pena caminhar com Deus. Vale a pena estar caminhando nessa direção. Porque mesmo quando você não percebe, mesmo quando você está distraído, Deus trabalhará por você. E o anjo do Senhor, como diz o profeta, o anjo do Senhor, que acampa-se até ao redor, ele te livra. E isso eu posso dizer para você, com testemunho pessoal, porque aconteceu comigo, aqui nesse local, só não tinha casa ainda, mas aqui nesse local, entre 1999 e o ano 2000, foi quando isso aconteceu. Então vale a pena. Uma coisa é ouvir falar. Outra coisa é você vivenciar. Uma coisa é contar a experiência dos outros, outra coisa é você contar as suas próprias experiências. Que Deus nos abençoe.